Arábia é um dos lugares mais desafiadores do mundo. Mas os animais que aqui habitam são resilientes e especializados. Ainda assim, a morte nunca está distante. Os animais devem aproveitar cada oportunidade para encontrar alimento, abrigo e água. Adaptabilidade é a chave que pode significar a diferença entre a vida e a morte nas dunas. Arábia ao extremo. A vida e a morte nas dunas. Um dos animais mais icônicos da Arábia. É frequentemente citado como a inspiração original para a maravilhosa criatura mítica do unicórnio. Quando visto lateralmente, o óryx da Arábia se parece com um grande animal branco com um único chifre. Na verdade, ele é um antílope, um dos melhor adaptados para a vida nesta fornalha. O macho dominante começa seu dia cuidando do seu rebanho. Conforme amanhece, o grupo adapta seu comportamento para lidar com as mudanças de temperatura. Os óryx normalmente formam pequenos grupos com menos de 12 membros. Grupos maiores fariam um impacto muito grande na vegetação escassa. Há uma hierarquia rígida que é reforçada com poses e acenos com a cabeça. Os animais dominantes de ambos os sexos usam seus chifres de 60 centímetros para se comunicarem com clareza. Apenas o macho dominante se reproduz. Ele passa a maior parte do seu tempo fazendo a patrulha e monitora as alterações hormonais de todas as fêmeas, buscando um sinal que estão prontas para acasalar. Ele faz este acompanhamento testando sua urina. Ele curva o lábio, fazendo uma careta estranha, conhecida como reflexo Fleming, para captar o odor com que é chamado de órgão de Jacobson, localizado no teto da sua boca. Desta forma, ele pode sentir os níveis hormonais e determinar quando ela estará pronta para acasalar. Ela não parece estar pronta. O rebanho tem outras coisas para se preocupar. Seu primeiro desafio do dia é se aquecer. À noite, a temperatura só baixa cerca de 20 graus Celsius. Mas para os animais criados para resistirem ao calor de mais de 50 graus, isso parece frio. Os óryx se viram para ficarem de lado para o sol, expondo o máximo possível dos seus corpos ao calor. Embora tenham pelos brancos que refletem o calor, os óryx têm pelos pretos por baixo e podem controlar quanto desta camada mais escura exporão ao sol para controlar quanto calor absorverão. Eles não precisam esperar muito. O sol logo dominará a paisagem. A Península Árabe é a maior península da Terra, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Ela é dominada por uma diversidade de paisagens mortais. Vastas dunas de areia se tornam planícies secas de cascalho, rodeadas por montanhas rochosas desoladas.
Este é o deserto da Arábia. Hostil e estéril. Uma terra aparentemente desprovida de vida. Os animais e as plantas que vivem aqui devem lidar com temperaturas extremas, areia movediça sufocante e a quase completa ausência de água. Eles também devem sobreviver uns aos outros. A Arábia já foi parte da África e era coberta por exuberantes planícies verdejantes. Há 35 milhões de anos não havia o Mar Vermelho, então os animais podiam se mover livremente para lá e para cá. Há 10 mil anos, no final da Era do Gelo, os níveis dos oceanos se elevaram e inundaram o que é hoje o Mar Vermelho. Os animais ficaram presos na Península Árabe e, conforme o clima se alterou, as planícies secaram. As opções eram simples: se adaptar ou morrer. Os sobreviventes são hoje mestres do deserto. Mas mesmo para estas criaturas resilientes, a vida é uma luta constante. Comida, água e abrigo são escassos. Especialmente quando o calor é maior. São só 7 da manhã, mas as temperaturas já passam de 20 graus. Para que os animais do tamanho de um óryx sobrevivam, eles devem se manter constantemente em movimento, buscando toda e qualquer oportunidade de se alimentarem. Eles farão uma jornada contínua de 120 quilômetros ou mais para chegar a um pasto de vegetação fresca. Há vários filhotes no grupo, todos do macho dominante. Eles não têm nenhuma prioridade por serem menores ou mais vulneráveis. E ainda precisam ceder aos membros de maior patente. Agora, entre 2 e 3 meses de idade, eles ainda são amamentados. Os jovens têm pelo e tonalidade mais marrom do que dos adultos, uma característica útil que os fornece alguma camuflagem na areia. Os outros filhotes do grupo têm 5 meses de vida. Seu pelo já está clareando. Eles foram desmamados há quase 1 mês e sobrevivem comendo qualquer vegetação que conseguirem encontrar no deserto. Independentemente da sua idade, espera-se que os jovens acompanhem o ritmo do grupo. O território do rebanho pode ser de até 2.500 km². Eles nunca permanecem na mesma área por mais de alguns meses para evitarem um desgaste excessivo da vegetação, mas mudar de área pode trazer novos desafios. O rebanho entrou no território de um macho solitário. Até que possam estabelecer um rebanho, os machos vivem uma vida solitária, guardando seu território e esperando que fêmeas disponíveis passem por ele. Mas este grupo já tem um macho. Para muitos animais, isto com certeza resultaria em uma luta. E seus chifres são potencialmente letais. Mas, para estes moradores do deserto, há uma ameaça maior: o calor. Uma luta gastaria energia valiosa, mas o macho solitário quer o rebanho para si. Talvez o desafio valha a pena. Posando, eles medem um ao outro.
A breve disputa é suficiente para convencer o macho solitário de que esta é uma luta que ele não vencerá. Ele deixa o rebanho passar pelo território sem ser perturbado. Pode ser uma longa e árdua jornada. Um dos maiores desafios aqui é o terreno, a areia. Esta topografia irritante e instável moldou um dos especialistas mais extremos do deserto. O lagarto da espécie Cincus cincus. Ele é um tipo de essíncido. Como todos os répteis, ele tem sangue frio e começa seu dia se banhando ao sol para se aquecer. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que seus membros robustos ficavam dobrados nas suas laterais para que ele pudesse afundar na areia. Estudos recentes revelaram que eles giram de um lado para o outro como se nadassem na modalidade crawl. Eles conseguem efetivamente nadar pela areia. Apesar de parecerem esguios e elegantes sob a areia, eles parecem muito mais desajeitados na superfície. Suas pernas curtas lhes dão um rebolado característico. A maioria dos animais pequenos não tem escolha a não ser se esconderem do calor escaldante do dia. Mas os animais maiores não têm esse luxo. Alguns dos mais conhecidos especialistas vivem nas planícies rochosas. Conhecidos como os navios do deserto, os camelos são sobreviventes irrevogáveis do deserto. Os dromedários não são selvagens. Na verdade, eles são uma espécie domesticada que vagueia livremente. Evidências fósseis sugerem que eles foram domesticados há 4.000 anos. E 2.000 anos atrás, seus ancestrais foram extintos. De toda forma, eles ainda têm as incríveis adaptações dos seus antecessores, que lhes permitem sobreviver a este deserto implacável. Em meio ao grupo está um bebê, com apenas algumas semanas de vida, ainda mostrando traços do seu cordão umbilical, que uma vez se conectou à sua mãe. Primos mais velhos se reúnem em volta dele. Não há uma hierarquia real na sociedade dos camelos. Fora da temporada de acasalamento, as fêmeas e os machos vivem em grupos separados. Fêmeas com filhotes de idades parecidas se mantêm juntas para que seus bebês possam socializar. Os filhotes são mantidos em uma espécie de creche no meio do rebanho, para proteção. Apesar do cuidado, o futuro do jovem macho está longe de ser garantido. Com o perigo dos predadores, doenças e, mais do que tudo, do calor e falta de água, cerca de 30% dos filhotes de camelo não atingem seu terceiro aniversário. Para sobreviver aos perigos do deserto, este pequenino está em uma íngreme curva de aprendizado. Às 8 da manhã, a temperatura já é de impressionantes 35 graus. E ela continuará a subir. Há outro rebanho nas dunas, com suas próprias adaptações para sobreviver.
Estas são as gazelas persas. Elas conseguem toda a água de que precisam direto dos seus alimentos. Elas devem comer 30% do seu peso corporal todos os dias e se manterem em constante movimento, cobrindo 15 quilômetros por dia em busca de vegetação fresca. Mesmo sua fisiologia extrema não garante seu sucesso. Em anos de secas agressivas, metade das gazelas podem perecer. Os oryx também são experts em conservar água. Seu café da manhã consiste em pouco mais do que grama seca. Mas haverá umidade suficiente nas plantas para mantê-los vivos. Seus rins são extremamente eficientes e garantem que nenhuma água seja desperdiçada. Eles produzem uma urina ultraconcentrada e excrementos secos. Quando humanos ficam com calor, o suor mantém uma temperatura interna estável. Não importa quão quente fique, o oryx não suará. Eles não podem se dar ao luxo de perderem água. Em vez disso, eles permitem que sua temperatura interna aumente até cerca de 39 graus, enquanto conseguem manter a temperatura do cérebro estável. O calor excessivo do corpo será dissipado durante a noite fria. Os oryx são ruminantes e as plantas, como esses tribulos, são uma fonte vital de minerais para eles. A vegetação é esparsa, especialmente aqui, onde não há quase nada além de areia fofa. Até para as plantas, a vida aqui é uma luta diária pela sobrevivência. A grama que cresce nas dunas é uma das poucas espécies a colonizar a areia solta. Suas longas raízes buscam em uma grande área por água e garantem que elas possam captar o máximo de umidade possível nas raras ocasiões em que chove. Estas raízes as ajudam a se fixar e a estabilizar as próprias dunas. Fibras espessas ajudam a evitar a perda de água por evaporação, mas não as protegem dos dentes dos oryx. Outro desafio para a vida no deserto é a falta de cobertura onde se esconder. Mas há alguns especialistas em passarem despercebidos. Deitado imóvel, com seu pelo cor de areia, o gato do deserto fica quase invisível. Ele se parece com um gato doméstico, mas ele é muito mais recluso e noturno. Encontrar um em uma área aberta, especialmente durante o dia, é extremamente raro. Ele normalmente passa seus dias em uma toca subterrânea fresca, mas esta manhã ele está aproveitando o ar fresco antes que fique quente demais. O gato do deserto é a única espécie de felino adaptado unicamente para a vida na areia. Seu pelo espesso e denso o protege dos raios do sol e faz o papel de isolamento térmico durante a noite. Suas garras são mais retráteis e menos afiadas do que a de outros felinos, porque ele cava suas presas da areia com muita frequência. As almofadas das suas patas são peludas e atuam como sapatinhos, evitando que ele afunde na areia. As fontes de alimento são escassas, mas a água não existe. Então, o gato deve caçar para obter umidade da sua comida, que pode ser qualquer coisa, desde insetos até lebres. Como todos os predadores, ele passa a maior parte do seu tempo dormindo, até 18 horas por dia. Mesmo enquanto descansa, ele parece sonhar que está caçando.
precisa de muito para acordá-lo. Lagartos são suas presas principais. Graças às suas patas peludas, ele praticamente não deixa pegadas e pode se movimentar em silêncio. Aquecido pelo sol, o lagarto está pronto para partir. O gato prefere caçar durante a noite e retornará para sua toca para dormir durante o período mais quente do dia. Mas tendo absorvido o calor do sol, a areia está muito mais quente do que isso. 65 graus. Quente suficiente para cozinhar um ovo. Até mesmo os camelos sofrem. Eles raramente encontram sombras suficientes, então sentam-se lado a lado, de frente para o sol. Desta forma, apenas uma parte estreita fica exposta diretamente aos raios solares. O pequeno filhote aprende copiando sua mãe. Para protegerem seus corpos da areia escaldante, eles têm calos espessos no peito, joelhos e pulsos. Eles impedem que o resto do corpo entre em contato com a areia. Os camelos têm pelos grossos, ondulados, que refletem o calor. A superfície do seu pelo pode ser quente ao toque. Mas essa cobertura é tão eficiente que sua pele se mantém muito mais fria. Só se os seus corpos chegarem a 42 graus, uma temperatura potencialmente fatal, os camelos suarão para tentarem se resfriar. Os oryx têm uma técnica diferente para superar o calor. Ventos vindo do norte são constantes aqui e se acumulam durante a tarde. O oryx sobe pelas dunas, expondo-se à brisa. O vento é quente, mas é melhor do que nada. Neste momento, seu pelo branco age como refletores, devolvendo o calor para o ar, em vez de absorvê-lo. Eles têm patas largas que permitem que seu peso seja melhor distribuído e caminhar nas dunas seja mais fácil. Seus cascos também formam boas pás, e o antílope pode cavar em busca de camadas mais frias de areia, o lugar ideal para se sentar. O ar que respiram resfria o sangue que circula pelo cérebro, prevenindo que quaisquer danos sejam causados pelo calor. Quando a temperatura da tarde atinge seu ponto máximo, até mesmo os oryx devem procurar abrigo. Pequenos barrancos nas dunas oferecem uma umidade um pouco maior e um solo um pouco melhor para o crescimento de vegetação. Um oásis que cria pequenos bolsos de sombra. O macho do rebanho escolhe o melhor lugar para sentar. Todos os demais devem se acomodar em volta dele. Os filhotes também devem seguir o protocolo do rebanho. Assentados, eles esperam até que o calor da tarde amenize.
As dunas do deserto têm vida própria. Elas estão em constante movimento, lentamente seguindo em direção sudeste. Os ventos estão constantemente soprando, vindo do noroeste, levantando os grãos de areia e colocando-os em um novo lugar. As ondulações na areia seguem a direção destes ventos dominantes. No seu maior estágio, dunas podem medir mais de 100 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura. As dunas ficam apoiadas em camas de cascalho, pedregulhos, que são grandes demais para que o vento os mova. As pedras foram cortadas das montanhas ao redor durante a Era do Gelo, quando o clima era muito mais úmido. Os rios que as depositaram aqui há muito secaram. Hoje, a areia flui no seu lugar. Às 5 da tarde, o sol está começando a sumir no horizonte. As temperaturas gradualmente caem no deserto. O lagarto 55 emerge de seu esconderijo do dia. Agora, com uma temperatura mais confortável, ele pode caçar. Normalmente, ele usa sua audição sensível para localizar larvas de besouros escondidas na areia. Mas hoje, formigas estão no menu. Ele deve ser cuidadoso. Ele não é o único réptil por perto. E alguns dos seus vizinhos podem ser mortais. Marcas diagonais. Uma dica de que outro predador está na região. Uma víbora de chifres se move pelas dunas com seu corpo elevado, de forma que apenas 2 pontos permaneçam em contato com a areia quente. As dunas elevadas dão a ela a chance de absorver os últimos raios do sol, preparando-a para a caçada. Ela é uma caçadora de emboscada e procura um lugar para deitar e esperar até que uma presa apareça. Lagartos, pássaros e pequenos mamíferos são suas presas preferidas. Agora, em uma posição ideal, ela espera pela escuridão da noite. Ao anoitecer, um novo elenco de personagens aparece. A raposa de Rupel dorme em uma toca para escapar do calor do dia, mas agora, com temperaturas mais amenas, ela também está pronta para caçar. A maioria dos canídeos usam a polipneia, ou seja, respiram rapidamente pela boca para se resfriarem. Mas esta pequena raposa tem outras opções. Suas orelhas enormes também a ajudam a dissipar o calor. Ela perde 55% menos água que outros mamíferos do mesmo tamanho. Como tantos outros aqui, ela obtém toda a umidade de que precisa direto do seu alimento, que pode ser desde pequenos mamíferos até plantas. Ela anda silenciosamente, graças aos pelos que cobrem a sola das suas patas. Embora eles a ajudem a fazer uma Ter este sentido tão aguçado traz excelentes recompensas. Um pássaro morto é um achado de sorte. Durante o dia, apenas algumas espécies de mamíferos são encontrados no deserto. Mas à noite revelam uma diversidade muito maior. Muitos têm se escondido em plena vista. Existem 80 espécies de mamíferos na Arábia Saudita. A maioria delas são roedores. Para mamíferos minúsculos como este rato do deserto, o espaço aberto é um lugar perigoso. Sua sobrevivência depende da segurança de uma toca.
Ele procura por sementes e vegetação rasteira e até alguns insetos para se alimentar. Sair à noite significa que ele pode evitar o sol, mas que predadores mortais se escondem na escuridão. A víbora de chifres encontrou um lugar para armar sua emboscada. Ela se posiciona e fica pronta para atacar. A víbora consegue captar as vibrações de presas se aproximando, sentindo seus movimentos enquanto ela prepara seu ataque. Ela pode sentir seu cheiro com sua língua bifurcada. Depois de injetar seu veneno mortal, a víbora se retira. Sua morte é rápida. Presas desse tamanho geralmente sucumbem dentro de 90 segundos. A cobra se mantém afastada das garras e dentes afiados de sua vítima até que ela esteja imóvel. Os ossos da sua mandíbula inferior não se deslocam. Eles simplesmente não são ligados. Os pontos onde eles se encontram na frente e onde se conectam ao crânio atrás são sustados por ligamentos elásticos. A víbora come o rato do deserto, começando pela cabeça, de forma que seus membros se dobrem facilmente contra seu corpo e não fiquem presos na garganta da cobra. Ela tenta engolir sua presa o mais rápido possível, porque com a boca aberta ela está vulnerável a outros predadores. Pode levar até meia hora para que ela engula o rato todo e vários dias para que ela consiga digeri-lo. À noite, os insetos são mais ativos. Agora que a temperatura baixou para confortáveis 30 graus Celsius, a desidratação é uma ameaça menor. Como o rato do deserto, a chance de encontrar um predador aumenta. Uma raposa de rupel usa sua audição e olfato aguçados para localizar alimento. Ela patrulha um grande território de cerca de 70 quilômetros quadrados. Então ela pode precisar andar bastante até que encontre alimento. Mas a sua persistência recompensa. Um grande gafanhoto é uma refeição cheia de proteína. Às 6 da manhã, aos poucos a luz retorna às dunas. E o calor começa a aumentar. Como de costume, há uma mudança entre os animais. E os roedores que sobreviveram voltam para suas tocas. O turno do dia recomeça novamente.
O lagarto 55 está cauteloso enquanto procura por um lugar seguro para banhar-se ao sol. Mas esta manhã ele não precisa se preocupar. Depois de uma grande refeição, a víbora de chifres está descansando e realinhando sua mandíbula. Ela precisa ficar em um lugar seguro para digerir sua presa. Conforme se aquece, ela processa sua refeição mais eficientemente. Graças a fortes enzimas no seu estômago, ela será capaz de digerir o rato inteiro, exceto pelos pelos e garras que serão eliminados nos seus excrementos. Conforme o sol sobe no céu, as condições climáticas mudam. Ventos quentes estão constantemente deslocando as areias do deserto, moldando e mudando as dunas. Durante as tardes de verão, áreas de alta pressão intensificam a brisa. Os ingredientes perfeitos para uma tempestade. A massa de nuvens é um sinal de problemas. A pressão alta agita os ventos, levantando mais partículas no ar. Uma ameaça comum, porém mortal, se aproxima. Uma tempestade de areia. Para os inexperientes, poderia ser uma sentença de morte. Pode ser fácil se perder na escuridão, ser cegado pelos grãos afiados ou sufocado pela areia que enche os pulmões. Os especialistas do deserto têm seus mecanismos para lidar com as dificuldades da paisagem. Os camelos podem enxergar durante a tempestade, graças às suas grossas sobrancelhas e longos cílios que protegem seus olhos. Eles também podem fechar suas narinas para evitarem inalar areia. Por sorte, a maioria das tempestades de areia termina rapidamente. A alçada de um jovem camelo. Mesmo os navios do deserto podem afundar. O deserto pode ser devastador, mas a destruição pode trazer oportunidades. A tempestade derrubou uma acácia. O solo arenoso não foi suficiente para sustentar a árvore. Mesmo para as plantas, a morte está sempre presente. Mas a perda para a árvore é um ganho para os camelos. Os camelos são especialistas em comerem as plantas menos comestíveis. Seus grossos lábios borrachudos agem como dedos para agarrarem pequenas folhas e pedaços de casca ao redor de enormes espinhos. Como todos os ruminantes, eles não têm os dentes da frente da sua mandíbula superior. Em vez disso, seus incisivos inferiores mastigam contra um palato duro. É como um par de tesouras de poda, com uma lâmina cortando contra uma superfície lisa. Os incisivos arrancam a casca de galhos caídos. Mesmo o material fibroso mais duro pode ser moído por uma bateria de molares poderosos. A comida será parcialmente digerida, então será trazida de volta para uma segunda mastigação, para absorver o máximo de nutrientes possível. Os camelos famintos levantam insetos escondidos na vegetação. Entre eles está um mestre dos disfarces. Uma fêmea de louva-a-Deus da espécie Indolomantes diabólica. Puro
puro instinto assassino, com 6 centímetros de comprimento. Ela é uma predadora furtiva. Ela avança, balançando seu corpo para frente e para trás, como se estivesse sendo atingida por uma brisa, adicionando realismo ao seu disfarce de folha. Seu nome, louva-a-Deus, vem dos seus braços dobrados, que lhes dão uma postura de oração. Mas este não é um ato de paz. Suas armas estão escondidas. Suas garras podem ser lançadas para frente com velocidade incrível, prendendo a presa em seus braços. Mas apesar do seu armamento, ela não é imune a ataques. Para um pássaro predatório como o picanço, o louva-a-Deus poderia se tornar uma refeição. Ela recua cuidadosamente. Mas estes caçadores alados também são caçados. Bandos destes peso-pena não passam despercebidos pelo gato do deserto. Com tantos pares de olhos atentos, é difícil se aproximar. Os camelos ignoram a comunidade em torno deles. Eles precisam comer o máximo que conseguirem enquanto podem. A corcova de um camelo guarda gordura. Quando a comida é abundante, seu corpo produz gordura e forte tecido conjuntivo fibroso para segurá-la no lugar. A maioria dos animais acumula gordura nos seus corpos, mas a gordura é um isolante e faria com que um animal do deserto superaquecesse. Guardando a gordura na corcova, ela não interfere com a habilidade do camelo de se resfriar. É uma questão de sobrevivência. Quando os tempos estão difíceis, ele pode consumir a gordura, produzindo energia e água. Esse jovem camelo mal tem uma corcova. Leva algum tempo para acumular uma boa reserva. No pico do verão, até mesmo os adultos estão com as reservas baixas. Suas corcovas diminuíram. Um lembrete de que os recursos no deserto podem ser poucos e escassos. Eles devem repor a reserva sempre que puderem. Enquanto os adultos se alimentam, os filhotes brincam. Eles estão demonstrando afeto. Mas eles não se envolverão em comportamento verdadeiramente sexual por pelo menos 6 anos. Então, eles têm tempo suficiente para se aperfeiçoarem. Os oryx estão andando o dia todo, enquanto as temperaturas sobem. Ao final da tarde, sua resistência é recompensada. As temperaturas trouxeram chuvas leves, algo que os oryx são capazes de detectar a 80 quilômetros de distância. A água já sumiu. Ela evaporou ou foi absorvida pela areia. Mas as plantas capturaram alguma quantidade. E a vegetação rica em umidade é algo pelo que vale viajar.
Em outros tempos, os oryx da Arábia foram caçados até quase à extinção. Foi apenas com a reprodução em cativeiro que a espécie foi salva. Hoje em dia, apenas 1000 indivíduos habitam o deserto. Apesar dos seus números terem se estabilizado, eles ainda são considerados vulneráveis. Mesmo protegidos de caçadores, sua sobrevivência está por um fio. Eles estão à mercê do ambiente em que vivem e devem marchar todo dia para garantirem sua sobrevivência. Nem todos eles sobreviverão. Cerca de 40% dos filhotes sucumbem ao árduo cenário antes que possam atingir a vida adulta. Por enquanto, este rebanho está se saindo bem. A vegetação fresca é um banquete bem-vindo. O filhote mais novo está comendo pela primeira vez. Em algumas semanas, ele estará por conta própria. Ele deve usar este tempo para observar e aprender. Para dominar a arte de encontrar alimento, umidade e a vencer o calor. Ele deve estar pronto para uma vida nas dunas.